Fala pessoal, continuando aqui a sequência de resoluções de cases de Excel do Campeonato Brasileiro 2026 até sábado, 22 de agosto, primeiro dia das finais do campeonato. Eu vou publicar aqui no canal todos os 7 cases do ano, de janeiro a julho. Já foi o primeiro vídeo com o case da Copa do Mundo, do Laender de janeiro, e hoje vamos para o segundo case, que é o case de fevereiro, do Klinsmann. O Klinsmann é o outro fundador do campeonato aqui no Brasil e é um case com a temática de carnaval. Lembrando, quem quiser participar presencialmente das finais que acontecem no BTG Pactual em São Paulo nos dias 22 e 23 de agosto, agora, esse sábado e domingo, pode se inscrever no site excel-esports.com.br. Estou deixando mais uma vez na descrição. Vamos direto para o case. Mais uma vez, aquela resolução a mais didática, mais simples possível. Não é exatamente como eu fiz no dia da resolução, até porque esse foi o case que eu não fui tão bem no ano, mas é aqui a solução que eu acho a mais clara para vocês que estão aprendendo e entendendo um pouco mais sobre o campeonato. Então, vamos lá para o case do Klinsmann. O case começa com o seguinte enunciado, ele se chama Agora Começou o Ano, fala de como o ano começa ali após o Carnaval, e aí ele faz o seguinte, Carnaval Kids. Na planilha Kids temos a pista de Carnaval para as crianças. Então na planilha Kids você tem aqui uma pista aqui, e aqui nomes, siglas na verdade, das escolas de samba, tá? E ele fala, possui níveis de arquibancada de E1 a E5, tem exemplo aqui do lado, mais fácil, do lado esquerdo, e de D1 a D5 no lado direito, esquerdo e direito. Tem 32 fileiras na pista, então de 1 a 32 lá de cima até lá embaixo, e com níveis e fileiras sabemos as coordenadas de cada região, como por exemplo, 11 é 2, fileira 11, nível é 2. Na planilha adultos, carnaval adultos, a gente vai ter uma área muito maior do que a área Kids, e no mapa que tem ali, aparece inserida a área Kids, mas não deve ser considerada para as questões de adultos. Então, na aba adultos, você tem uma mega planilha aqui, né, com vários valores e cores, né, lembrando que as cores representam as escolas de samba, e aqui no final tem a parte Kids também, que a gente tem que desconsiderar para os cases, para as questões que tratam da planilha adultos, tá bom? Terceira coisa, escolas de samba e abadás. Assim como o time de futebol, no carnaval temos escolas de samba, com nome, tradição, abadás, etc. E com base nas escolas de samba e nas legendas presentes nas planilhas Kids e adultos, vamos utilizar essas informações para resolver algumas questões. Por último, tem uma aba chamada Cambistas, com a região de cada cambista naquele mesmo mapa ali do carnaval. Então, como é que eu sei que é aquele mesmo mapa? Tem aqui a área Kids lá embaixo, que não é um cambista, mas é a área Kids. E o resto, Madruguinha, Flango, Birubiru, são nomes de cambistas que a gente vai utilizar ao longo do case para entender o valor que eles cobram e se eles estão vendendo o ingresso no valor correspondente. Tá? As questões do nível 1 ao 4 vão usar a planilha Kids e as questões níveis 5 a 7 vão usar as demais planilhas que são um pouco mais sofisticadas. Vamos fazer igualzinho a gente fez no primeiro case, começando pelo nível 1, nível 2, 3, 4, 5, depois indo para bônus, e aí volta para o nível 6 e 7, e depois termina as bônus, que eu acho que faz mais sentido assim. Nível 1, e vamos modelando enquanto a gente faz. Nível 1, somente referente somente ao lado esquerdo da pista Kids, quantas crianças estão pulando o carnaval em determinada fileira? Na fileira 1 tem 13 crianças, porque 5 mais 4 mais 1 mais 2 mais 1 dá 13. O que vamos fazer aqui? Vamos pegar isso aqui e chamar de Kids esquerda, né? Kids ESC. E aqui na direita, a gente pode chamar de Kids direita, Kids dir. Então eu quero, dentro de Kids esquerda, a fileira 6 vai trazer aqui várias crianças, eu vou somar a quantidade de crianças. 25, 13 no exemplo, tudo certo. Nível 2, ainda fácil. No carnaval não são somente crianças que saem para brincar, famílias também estão envolvidas. Para cada criança tem uma média de pessoas, pais, tios, avós, etc., que também se envolvem na brincadeira. Referente somente ao lado direito da pista Kids, com o máximo de familiares envolvidos nos 5 níveis de arquibancada. Então aqui na direita ele traz o exemplo, a fileira 7, 4 familiares. Na fileira 7 você tem 9, 2, 2, 9, 7 crianças, e ele responde aqui no exemplo. O máximo de crianças presentes é 9. Se para cada criança
podemos ter 4 familiares envolvidos, então 9 aqui é o máximo vezes 4 familiares, 36 familiares envolvidos. Vamos fazer a mesma coisa para outras fileiras e outros familiares, tá? Então, aqui lembrando, é só kids direita. Então, kids direita, eu tenho a fileira 21, e esses são os números de crianças. Então, eu vou pegar o máximo número de crianças, que é 9, e multiplicar por cada familiar que pode ter. 81, vamos copiar isso para cá, copiar no exemplo, copiar em todos, tudo certo. Nível 3. Vamos ter que descobrir o número de crianças no local solicitado. Exemplo, local 23 é 2, é a fileira 23, nível da arquibancada é 2, são 9 crianças. Tá? Então, qual é a melhor maneira de fazer isso aqui? A primeira coisa é que isso aqui já considera tanto o lado esquerdo quanto o direito. Então, aqui é 2, embaixo é D1, depois D4, E3, etc. Então, vamos fazer uma coisa que facilita a nossa vida, que é o seguinte, juntar aqui embaixo, empilhar, tanto kids esquerda quanto kids direita. Beleza. E aqui em cima vamos empilhar também os níveis. E5 a E1 e D1 a D5. Eu vou chamar isso aqui de níveis e vou chamar esses dados aqui todos de kids, no geral. A gente pode usar kids de uma vez só. Como é que eu separo 23 e E2? 32 E3, 8D1, etc. Eu posso usar texto antes de qualquer coisa que seja E ou D. Então, texto antes de tanto D quanto E. E aí eu trouxe 23. Vou fazer para todos. Eu trouxe um iniciozinho aqui. Beleza. E a segunda parte é só eu fazer um texto depois do que eu já encontrei aqui, que é esse 23. Pronto, aqui está até mais fácil agora. Como é que eu vou chegar nesse número 9? Vou fazer aqui logo na de baixo, que é, eu preciso da fileira E3, do nível E3, da fileira 32. Então eu vou procurar o E3 em níveis e vou retornar kids. Então eu retornei aqui de uma vez só tudo que está na E3, só que eu só quero a fileira 32. Então eu só preciso da fileira 32, que é o número 6. Posso copiar para cá, 9, posso copiar para todos. Resposta resolvida aqui da nível 3. Nível 4. Para o nível 4, a gente vai ter que conferir o número de crianças em escolas de samba. Quantas crianças da escola de samba mencionada estão presentes na fileira solicitada? Considere ambos os lados, esquerdo e direito, como uma fileira única mais longa, a gente já fez isso. E para esse nível, a matriz de legendas por cor de Abadá já está na planilha Kids. Então aqui tem o nome da escola de samba, não é inicial, é um nome que está aqui em cima e a inicial está aqui do lado. Eu vou chamar essas escolas aqui de escolas, vou chamar as iniciais de iniciais, e aqui do lado a gente tem as escolas de cada posição da arquibancada, né? Também posso fazer a mesma coisa que a gente fez para Kids ali. Pego os níveis, que são os mesmos, e empilho todo esse grupo aqui com o grupo do lado. Beleza. E aqui a gente vai chamar Kids Escolas. O que ele está perguntando? Está perguntando o seguinte. Na fileira 1, escola de samba Y10. Então, a fileira 1, Y10, ela é inicial Y. Então, você tem aqui, aqui, aqui e aqui. Então, E2, D1, D3, D5. E2, D1, D3, D5, lá na esquerda, vai somar 21, que é a resposta do que ele pediu. Bom, entendemos como funciona já então. Então, primeiro eu vou encontrar a sigla, escolas iniciais, sigla de todas. E aí eu vou perguntar o seguinte, se a primeira fileira de kids escolas, primeira fileira aqui, foi igual a essa inicial, traga a primeira fileira de kids normal. Então, aqui, tudo que é verdadeiro ele trouxe número, tudo que é falso ele trouxe falso. Eu posso somar todas as crianças e vou chegar no 21,
que é exatamente o 21, que é a resposta do exemplo. Copiando para todos. Está lá, resolvido o nível 4. Vamos para o nível 5. A gente quer descobrir agora o total arrecadado em uma área com base no valor cobrado pelo ingresso. Para isso, identifique a área solicitada na planilha adultos. Então, pela primeira vez, vamos usar adultos. E vamos somar somente os ingressos cujo valor é igual ao valor solicitado. Então, o que ele faz aqui? Ele vai da célula P10 a V15, na planilha adultos, chega nesse resultado aqui colorido do lado, e apenas nas células em que o ingresso é 500, ele vai somar esses valores. Então, o 500 aparece 4 vezes, aqui esse amarelo, depois esse aqui de baixo, depois esse aqui de cima, salmão, e depois esse outro salmão aqui, 500 vezes 4, 2.000. Então, a primeira coisa é, como é que a gente traz esse intervalo? Vamos usar a função direto, planilha adultos, começando em P10, 2 pontos, e indo até V15. Então, já encontrei um intervalo igualzinho dali de cima. Aqui eu posso contar, usar o Cont 6 para contar quantas vezes 500 aparece. São 4 vezes. E eu vou multiplicar pelo próprio 500 para chegar a 2.000. Perfeito. Vamos colar a resposta aqui. 2.000. Todos eles estão resolvidos. Resolvido o número 5. Vamos para bônus 1. Bônus 1. Quantas crianças ao todo estão pulando carnaval na pista Kids? Eu posso só somar Kids. Beleza. Bônus 2. Qual nível de arquibancada na pista Kids tem somente números pares de crianças? Bom, nível de arquibancada são esses símbolos aqui em cima. Eu quero saber qual nível só tem número par de criança. Posso fazer no olho, né? Olhando rapidamente aqui, eu vou descobrir que é essa aqui, ó, D2. Mas eu posso também perguntar se todas as kids são pares. Vou fazer de novo aqui, porque quando você usa a função é par, tem que usar o menos menos para converter em número antes. Então aqui ele vai trazer todas as pistas, todos os lugares que são pares ou não. Eu quero a coluna que seja toda verdadeira. Como eu falei, eu já sei que é D2, mas a maneira mais automática de fazer isso aqui é fazer um by call e... Então o que ele está fazendo? Ele está multiplicando todos os verdadeiros por coluna. E ele vai retornar apenas a coluna em que isso aqui é verdadeiro. Tá bom? Se eu quiser encontrar a B2 diretamente, eu vou procurar o valor verdadeiro aqui e vou trazer os níveis D2. Então, copiar isso aqui e jogar para lá para não ficar nada manual, para ficar correto aqui. Bônus 3. Qual a referência de célula na pista adulta que não tem nenhuma cor de abadá e não teve ingresso vendido? Ou seja, lá na pista adulta, primeira coisa, eu vou chamar isso aqui tudo de adultos. Adultos. Nessa pista aqui, ele está perguntando qual é a célula vazia? Ou seja, não teve ingresso vendido, não tem cor de nada. Mais uma vez, eu posso, pelo olhômetro, descer aqui e descobrir que, olha, a célula K35 é vazia. Então, K35 já seria a resposta. Está correto, K35. Mas a gente gosta de fazer as coisas de maneira um pouco mais automática, um pouco mais correta. Claro, sempre lembrando de ser ágil também no campeonato Excel. E aí a maneira mais prática que eu costumo fazer isso é converter todo o adultos em uma coluna só com paracol, ignorando campos em branco ou em erros. Quer dizer, desculpa, ao contrário, né? Eu vou procurar quando adultos for igual a vazio e vou retornar o endereço da célula. Endereço de adultos. Beleza. Isso aqui é uma tabela enorme, que todas elas deram erro porque todas elas não são vazias. Mas a única vazia, que a gente vai descer aqui, a gente vai encontrar o K35. Então eu vou converter isso aqui em um paracol e usar o parâmetro 3 para eliminar erros e eliminar vazios. Tá? Então paracol 3 é a primeira referência, arroba é o K35. Por que a primeira? Porque as outras todas são da seção Kids, então não deveriam ser contadas aqui para essa resolução. Vamos agora para
Bônus 4 ainda não, porque depende do nível 6. Vamos para o nível 6. Nível 6. A gente tem que cruzar informações de venda de ingressos pelos cambistas. A lógica na cobrança de ingressos é referente ao nome de cada cambista. Para cada vogal do nome do cambista, se cobra-se R$50 e para cada consoante, R$100. Os nomes e áreas de influência de cada um são consultados na planilha cambistas. A gente tem que descobrir para cada área de influência o quanto aquele cambista deixou de faturar, ou seja, o quanto não bateu o preço com que ele vendia com o preço vendido de fato. Então, o valor total dos ingressos daquela área que não foram vendidos por ele. Todas as áreas mencionadas pertencem a um único cambista, não há interseção entre cambistas. Isso aqui é um pouco mais complexo, mas vamos organizar aqui cambistas. A primeira coisa, isso aqui está mesclado. E eu não quero que o Madruguinha apareça mesclado de uma vez só aqui. Eu quero que o Madruguinha apareça em cada uma das células dessa região. Então, eu vou desmesclar isso aqui e eu vou apertar F2, depois Ctrl Enter, para que a palavra Madruguinha, a palavra Madruguinha apareça em todos aqui. Mesma coisa para flango, mesma coisa para Birubiru, Dixon, Xiripa. Kids eu posso deletar, porque não é um cambista. Inclusive, esse foi um dos erros que eu cometi na prova lá em fevereiro. E aqui o Panda faltou uma parte. Vamos só copiar aqui. Vamos arrumar aqui o tamanho da fonte nessa página, porque ela está muito grande. E a gente pode dar um zoom, tirar esse zoom todo aqui. Não, botar um zoom aqui mais normal para conseguir ver esse intervalo aqui. Beleza, então todos os cambistas estão aqui. Eu vou chamar esse intervalo inteiro de cambistas. E agora a gente vai aplicar aquela regra do nome de cada cambista. Aqui do lado eu tenho a palavra cambista e eu vou ter os únicos cambistas que aparecem na tabela. E aqui eu tenho quantidade de vogais do nome, quantidade de consoantes e valor que o cambista cobra de acordo com aquela regra que a gente viu no enunciado. Que a regra diz, para cada vogal ele cobra R$50, para cada consoante ele cobra R$100. Eu vou encontrar as vogais de Madruguinha. Para encontrar as vogais de Madruguinha, eu vou extrair com regex apenas as vogais A e O, de maneira que a correspondência não diferencia maiúscula de minúscula. Ok? Então aqui ó, ele extraiu 5 vogais, número de colunas é 5. Mesma coisa para os outros. Número de consoantes é só pegar os caracteres de Madruguinha e tirar aqui das vogais. Isso aqui a gente pode fazer de uma vez só, na verdade. Assim. E aí o valor vai ser R$50 vogais e R$100 consoantes. Então, esse intervalo inteiro vezes 50, 100. Aqui eu vou somar linha a linha. Pronto, tem o valor de todos aqui. Show de bola. E aí, ele pega dois intervalos aqui, do D4 ao E17 na tabela adultos e do D4 ao E17 na tabela cambistas. Essa primeira figura é a resposta de adultos e a segunda figura é a resposta de cambistas quando não bate com o número do cambista. Eu vou mostrar exatamente como é isso aqui. Vamos criar uma variável chamada let adultos. Vai ser indireto adultos. Vai ser esse D4 aqui. 2 pontos. Opa, me perdi. 2 pontos. É 17. Então aqui. Que faltam umas aspas aqui, né? Tá, então essa aqui é a primeira parte aqui em cima. São os valores da tabela adultos. Só que eu também vou criar uma igualzinha a essa para a tabela cambistas. Então vou chamar de C. E aqui em vez de adultos é cambistas. E aí faltou alguma coisa, que é um parênteses final. Tá. Então aqui eu tenho Madruguinha. Só que eu não quero o nome do Madruguinha, eu quero o valor do Madruguinha. Então, aqui eu vou chamar de camb. E aqui eu vou chamar de valor camb. E aí, em vez de trazer a variável C, eu vou procurar o Madruguinha no camb e trazer o valor camb.
Beleza. Então, Madruguinha sempre cobra 850 e essa região tiveram algumas vendas de 850, mas outras não. Então, são essas outras que não foram que a gente quer somar. Então, isso aqui fica muito simples. Se A igual a C, traz zero, se não, traz A. E a gente chegou nessa mesma tabela aqui do lado. Eu posso simplesmente somar isso aqui e encontrar 2.850, que é a resposta do exemplo. Vai valer para todos. Beleza, nível 7. O mapa estava muito colorido para não usarmos cores, não é mesmo? Aqui a gente vai ter que identificar as escolas de samba da aba adultos pelas cores. Vamos ter que descobrir quais ingressos foram vendidos por cambistas infiltrados em áreas que não são suas. Após isso, vamos identificar escolas de samba referentes a ingressos divergentes e vamos descobrir a escola de samba com maior valor arrecadado por cambistas infiltrados. A resposta tem que estar no nome da escola de samba e valor. Então vamos entender o exemplo aqui. Aqui da intervalo BT5 a BZ10, lá em adultos, são esses valores aqui do lado. Quando você olha esse intervalo em cambistas, são os cambistas que estão aqui abaixo. Cada cambista, obviamente, cobra um valor diferente. Quando você olha esse mesmo intervalo por cores, aqui eu tenho as escolas de samba. Então, o que ele quer calcular? Ele quer fazer o seguinte: o cambista flango cobra 500, o birubiru cobra 600. Sempre que o valor cobrado for diferente do cambista da região, então nessa região aqui da esquerda não for 500, que é o que o flango cobraria, então 650, 400, 450, opa, isso aqui é um valor que deve ser considerado e os outros todos vão ser zero. E aí, cruzando com a tabela de escolas, a gente quer saber qual escola de samba arrecadou mais de cambistas infiltrados. Parece complexo, mas vamos organizar o raciocínio aqui. Primeira coisa, lá em adultos, eu vou copiar toda essa tabela aqui e colar aqui embaixo apenas o formato. E ao copiar o formato, eu vou deletar essa parte de kids, que ela nos atrapalha. Beleza. Isso aqui tudo, vamos chamar de cores. Simplesmente porque é um hábito que eu tenho, na hora de nomear cores eu faço isso. E aí vamos ter que começar a colocar as escolas de samba em cada cor, né? Então, a primeira é verde. Verde, por exemplo, seria a inicial Y, que é a escola Y10. Vamos fazer o seguinte, vamos procurar esse formato de célula, colocar Y aqui, cores e substituir. Beleza. Próximo, vamos pegar esse salmão aqui, que seria volta a volta, letra V. Substituir pela letra V, apenas em cores, substituir. Vou pegar mais um aqui, pode ser esse roxo aqui de baixo, assim, letra M. Muitos candidatos têm macro para fazer isso aqui, mas eu acabo fazendo na mão mesmo e tudo bem. Talvez na final eu use alguma macro para não perder tempo. M. Beleza, aqui em vermelho é a P de plebeu. Então, vou fazendo um por um. P. Tem que escolher cores aqui, substituir tudo. Dá realmente um trabalho fazer isso. L, azul. L, cores, substituir. Quais que faltam aqui? O amarelo, que é o A de açucareiro. A gente pega isso aqui, A de açucareiro, cores. E aí acredito que falta só esse roxo aqui, que é o N de novo país. Cores. N. Tá, parece que estão todas preenchidas, acredito que sim. Beleza, então vamos começar a pegar esse intervalo aqui e entender como a gente traz cada coisa. Vai ser muito parecido com o que foi feito aqui no início.
Então, aqui no início, eu vou pegar esse início, esse final e esse início, e vou trazer aqui os adultos. Então, são os valores que a gente vê aqui em cima, 500, 500, 650 aqui, 450 ali em cima. Eu tenho também os valores de cambistas, como a gente falou, 500 para o flango e o birubiru são as três últimas aqui com 600. E eu também tenho que trazer as escolas de samba. Então, vou botar uma letra E aqui, e é na mesma aba de adultos, só que eu preciso deslocar o intervalo. Por que que eu desloco? Porque lá em cima eu começo no C3, na linha 3. E lá embaixo nas cores eu começo na linha 134. Então eu vou deslocar em 131. Então a letra E vai trazer aqui as escolas de samba iguaizinhas estão aqui em cima, né? VPL, MLV, VPL, MLV. Beleza. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos pensar aqui. Se o valor de vendido foi diferente do de cambista, não, se for igual ao de cambista, traz zero, se não, traz o valor vendido. Beleza. Então eu tenho isso aqui, os valores vendidos de fato, isso aqui são os infiltrados, eu vou chamar de infiltrados. Infiltrados. E aí eu vou fazer o seguinte, eu posso empilhar as escolas de samba. Deixa eu pensar melhor aqui como é que a gente faz isso. Infiltrados. Ok. E agora eu preciso saber quais escolas de samba estão nesses valores aqui. 650, 450, etc. E trazer a que tenha maior soma. Para fazer isso, a função agrupar vai ser a melhor. Então eu vou agrupar por escola de samba, somando os infiltrados e retornando aqui todas elas da maior para menor. Só que a primeira é uma sigla e eu quero o nome da escola de samba. Então aqui na verdade eu vou só converter esse E de escola de samba de iniciais para escolas. Ok. Qual é a primeira? Açucareiro 1800, que é a resposta, Açucareiro 1800. Então vamos pegar só a primeira linha. Aqui botei parênteses a mais, só a primeira linha. E aí eu preciso de um tracinho no meio. Eu vou usar unir texto para colocar um tracinho no meio. Pronto, açucareiro 1800, isso aqui provavelmente vale para todas as questões. Beleza, fizemos aqui a level 7, vamos lá então para bônus 4 e bônus 5. Se houvesse um cambista na bônus 4, cujo nome fosse o nome de todos os outros juntos, qual é o valor do ingresso cobrado por ele? Isso aqui até que é tranquilo fazer, porque você concatena todos os cambistas acima e utiliza exatamente a mesma regra para calcular o número de vogais, número de consoantes, que é isso aqui, e você vai somar esses 2 vezes 50 e 100. Então o valor é 3.450, a gente pode colocar aqui 3.450. E a bônus 5, a última, considerando somente ingressos cujos valores cobrados estão certos conforme a área de influência de cambista, qual o faturamento total do carnaval, sem a seção Kids? Na hora de usar cambista já está sem seção Kids, então não tem problema. Então aqui eu preciso encontrar quando que os ingressos da aba adultos são os mesmos que deveriam ser de acordo com cada cambista. Primeiro, cada cambista PROC-X cambistas, cambi, valor cambi. Aqui eu vou trazer os valores de cada cambista. Só que no final eu tenho vários erros por causa do Kids, que estão lá embaixo. Então aqui eu vou colocar um zero para quando der erro, o valor lá embaixo parecer zero. Ok. Se isso aqui for igual a adultos, traga adultos. Soma tudo. Então o carnaval ele vai totalizar esse valor aqui de 5.800.000. Case resolvido, 1.250 pontos.
Amanhã tem mais. Vou postar terceira rodada, quarta rodada, quinta, sexta, sétima, até sábado. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem, critiquem. Comentem aqui outras maneiras de resolver, talvez mais rápidas, mais eficientes. Grande abraço e até a próxima.